Bom dia, queridos alunos. Sejam todos bem-vindos a mais uma aula de língua portuguesa. Eu me chamo Arito Richard e o tema da nossa aula de hoje é como produzir um poema. Como produzir um poema? Fazer um poema pode ser um grande desafio para diversas pessoas, uma vez que a produção desse tipo de texto não é muito explorada na escola ou mesmo nos concursos e vestibulares. Entretanto, uma coisa é certa: todos temos um grande potencial criativo que muitas vezes não é explorado. Pense nisso e confira abaixo as dicas e um passo a passo para fazer um poema. Busque inspiração. Para fazer um poema, é muito importante estar inspirado e, para isso, a leitura de outros poemas podem ajudar nessa empreitada. Conhecer os clássicos da literatura, Camões, Shakespeare, Dante, Cervantes, Machado de Assis, etc., é muito importante. No entanto, não necessariamente precisamos nos ater a isso para buscar nossa inspiração. Assim, escolha dentre todos os tipos de poemas e autores aquele que mais te inspira. Tente ler um soneto, um poema contemporâneo, um haikai, um alto, etc. A diversidade pode ser essencial para começar essa trajetória. Cada um tem sua maneira de se inspirar, seja ouvindo uma música, caminhando ao ar livre, vendo obras de artes plásticas, fazendo artesanato, etc. O importante nesse primeiro momento é saber o que te inspira e buscar essa inspiração. Explore todos os sentidos. Junto à dica dada acima, podemos explorar os 5 sentidos do ser humano. Isso porque o poema é uma forma literária que nasce muitas vezes da nossa interação com o mundo, e as sensações associadas aos sentidos pode nos ajudar bastante nessa empreitada. Na parte da visão, podemos ver obras de arte ou mesmo algo simples na nossa janela. Uma pessoa, uma árvore, um carro passando. Junto a isso, podemos pensar nos sons que se produzem no mundo, seja pela água correndo na torneira, o som dos pássaros lá fora ou mesmo das crianças brincando na rua. Sentir alguns cheiros que nos dão prazer, como o café passando, o cheiro da chuva, pode ser interessante para começar a criação. Não se esqueça que o paladar e o tato também fazem parte. Então, aguce também desses 2 sentidos, que pode ser comendo ou bebendo algo prazeroso e sentindo as texturas das coisas. Uma dica muito interessante é colocar uma venda nos olhos e tentar reproduzir através de palavras os objetos tocados, ou mesmo os sabores provados. Escolha um tema para o poema. Após esse momento inicial de busca e encontro com a inspiração, chegou a hora de escolher o tema. Ele é essencial para começar a pensar nas palavras e no que se pretende dizer. Nesta fase, vamos explorar aquilo que chamamos de estrutura interna e que diz respeito ao conteúdo, o assunto do poema. Pode ser algo recente pelo qual você passou, algum momento importante que teve com os amigos, com a família ou mesmo sobre algum objeto que você gosta bastante. E não se esqueça, tudo é válido e os poetas possuem licença poética para explorar esse mundo de maneira que lhe apetece. Alguns temas para abordar os poemas são amor, morte, saudade, solidão, vida, mundo, ser existência, alma, sonho, amigos, pais, sociedade, política, erotismo, natureza, velhice, juventude, viagem, liberdade, literatura, entre outros. Defina a estrutura externa do poema. Quando se fala em estrutura do poema, estamos nos referindo a uma estrutura externa, ou seja, os aspectos formais da obra poética, tais como os tipos de versos, de estrofe, os esquemas de rimas e etc. Assim, depois de definir o conteúdo do poema, chegou a hora de decidir se você prefere fazer um soneto com métrica ou um poema contemporâneo em que os versos e as estrofes sejam livres.
Não pense que todos os poemas são estáticos, que possuem rima ou que usam palavras muito difíceis. Isso é a maior das mentiras. Os poemas podem ser livres, possuir um número de estrofes pequeno ou grande e conterem uma linguagem informal. Fuja dos clichês. Não tem nada mais desagradável do que ler algo com frases consideradas clichês, ou seja, aqueles que com o passar do tempo foram muito repetidas e perderam sua originalidade. Além de frases, podemos pensar também no clichê de ideias, que da mesma forma foram repetidas excessivamente. É muito comum encontrarmos os clichês numa linguagem coloquial, como por exemplo a expressão fechar com chave de ouro. Assim, se a ideia é produzir um poema único e que fuja do lugar comum, evite os clichês. Lembre-se que, na literatura, o grande problema dos clichês é que eles demonstram a falta de originalidade dos poetas. E não é isso que você quer, né? Conheça as figuras de linguagem. As figuras de linguagem são recursos estilísticos muito importantes no poema. Elas auxiliam na construção de um texto mais expressivo, oferecendo uma carga emocional maior. Por mais que você não conheça todas as figuras de linguagem, elas são usadas diariamente sem você dar conta. Por exemplo, numa conversa informal com os amigos. Algumas muito utilizadas nos poemas são a metáfora, a hipérbole, a sinestesia, a antíntese e a personificação. Então, antes de começar a escrita, conheça melhor as figuras que você pode utilizar e deixar seu poema ainda mais interessante. Produza sua arte final. Chegou a hora de produzir de modo mais definitivo seu poema, de maneira muito clichê. É a hora de colocar a mão na massa. Se você sente que ainda é cedo, volte às etapas anteriores e analise se alguma delas não ficou muito clara e precisa ser aprofundada. O importante é não se sentir pressionado. Deixe a coisa fluir naturalmente. Com calma, vá unindo os pedacinhos e faça um belo mosaico poético. Um erro muito comum é pensar que o poema precisa ter muitas linhas, ser super longo. O haikai, por exemplo, é uma forma poética composta de 3 versos. Se acha melhor ir por este caminho, primeiramente, então faça isso. O importante é não se desesperar. Se escolheu muitos temas e está se perdendo em todos, prefira focar em um deles de cada vez. Releia tudo pausadamente. Depois da produção, chegou a hora de revisar o texto. A revisão final é muito importante, visto que algum termo pode ter sido escrito com erro ou mesmo pode ter faltado algum sinal importante de pontuação. Para isso, leia pausadamente e, se possível, faça isso em voz alta. Se preferir, pode também ler para alguém da família, amigos, vizinhos, etc. Os comentários recebidos podem ser valiosos para ir aprimorando cada vez mais a produção dos textos poéticos. Ter esse olhar de fora também pode nos ajudar a perceber se a ideia ficou bem esclarecida, se está produzindo uma mensagem inteligível para o receptor. No entanto, não se afete e se retraia com as críticas. Bem, alunos, lembrando que o texto poema, ele é de autoria sua. Você pode utilizar versos livres ou até mesmo seguir uma métrica. E a atividade de hoje é praticar. Não esqueçam de acessar a plataforma Eduque e até a próxima aula.